Graça e paz. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 até o verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 até o verso 14. Mateus 24, do 1 ao 14, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. As coisas que nós estamos vivendo nesse tempo, ano 2023, estão chegando aí, como diríamos no inglês, no nível hard, o nível difícil. Difícil mesmo. Nós estamos vendo muitas coisas ruins acontecendo em várias nações, em vários continentes, como se fosse um acordo entre os diversos governos para que tenhamos um pensamento unificado, um pensamento igual, para fazermos tudo igual, no sentido de desonrar a Deus. Uma das marcas das nações antigas, dos reinos que eram chamados de reinos únicos, como os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, os egípcios, os assírios, todos eram de um reino mundial, tomavam conta do mundo todo. E uma das marcas desses reinos era blasfemar do Deus Todo-Poderoso. Era afrontar a Deus de uma forma, assim, proposital. Era de propósito. Então nós estamos chegando num nível absurdo de iniquidade, sendo despejado nos corações de todas as pessoas, desde a criança mais pequenininha, que já recebe um celular para ficar vendo desenho, para não incomodar os pais. E essas crianças estão com os olhos em coisas que não estão prontos para ver. A pergunta que se faz é: por que as previsões proféticas, os textos sobre o final, o quadro profético final, é tão assombroso, tão sombrio, tão causador de medo e tensão? Nós não vemos nada esperançoso para o fim dos tempos. Não há nenhuma profecia, a não ser aquela do avivamento da igreja, mas isso vai ser feito para a igreja poder suportar o que vem por aí. Por que isso é tão assombroso? Porque a Bíblia diz que vai ser assim. Porque a Bíblia diz que os últimos tempos serão terríveis. Porque nós estamos também tratando de uma coisa
chamado envelhecimento da terra. Irmãos, eu tenho 51 anos. Aparentemente pode ser um homem talvez jovem, mas não sou mais jovem. À medida que nós vamos envelhecendo, as coisas vão piorando para a gente. As dores vêm, o cabelo cai ou fica branco, nós não temos mais a mesma força, não conseguimos mais correr como um jovem. Não temos mais a mesma agilidade, nem a mesma habilidade. Muitas vezes somos obrigados a sentar mais do que ficar em pé. Então, à medida que as coisas vão envelhecendo, elas vão piorando. E a terra está envelhecendo e o povo está envelhecendo. E também porque o quadro profético final é tão ruim. Porque Jesus falou sobre princípio de dores. Uma outra tradução muito antiga que eu encontrei para essa palavra é processo de dores. Processo de dores. O que Jesus estava falando? Jesus usa essa expressão do trabalho de gravidez da mulher. Jesus estava falando sobre o processo de gravidez da mulher, que começa talvez suave, com pequenos enjoos, mas vai piorando aquilo. Ela vai tendo dores, o bebê vai crescendo dentro do seu ventre, e ela vai tendo mais dores, ela vai ficando mais incomodada, vai sentindo mais dores lombares, ela não tem mais a mesma agilidade, até que o bebê nasça. Vai ficando difícil para a mulher. Assim vai ser o processo dessa terra. Quando chegar o tempo difícil, que é a grande tribulação, que a Bíblia em Daniel fala, em Apocalipse fala, que vai durar, 3 anos e meio, um tempo, e 2 tempos, e metade de um tempo, 42 meses, a grande tribulação vai durar 3 anos e meio, e o anticristo estará por aqui. Mas nós estamos agora num processo chamado princípio das dores. Olhando para isso, vem a pergunta, que é o tema da minha mensagem. O que será a normalidade dessa sociedade nesses tempos finais? O que será normal, o dito como bom, aceitável, que todo mundo vai abraçar, a maioria, menos os cristãos e os judeus e um grande número de islâmicos? O que será normalidade nessa sociedade? Eu anotei algumas coisas e nós teremos que consultar alguns textos. Mateus 24:14, nesse aí que nós vemos, nesse texto que nós lemos aí. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A normalidade no tempo do fim é uma pregação massiva, exagerada mesmo, do Evangelho de Cristo. Em todas as redes, internet, rádio, TV, não se espante. O Evangelho será pregado nas ruas, Deus vai levantar um exército de pessoas, vai despertar evangelistas, pastores, para pregar em todas as frentes. Casas de centro de tratamento, nas ruas, nos hospitais. Deus vai investir de forma massiva, exagerada, na pregação do evangelho dele. Eu sei que nessa mistura de gente haverá os falsos também, mas o verdadeiro não deixará de ser pregado. E uma coisa também que vai acontecer nesses últimos tempos, Atos 2, do 16 ao 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 16 até o verso 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos,
e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que vai estar marcado na agenda de Deus para esse chamado tempo final nessa sociedade que a gente vive? Haverá da parte de Deus. Você pode ver que esse é um quadro profético. Joel falou sobre um período profético que começou lá no dia de Pentecostes. Esse derramar do Espírito Santo de Deus, Deus está fazendo em ondas na terra. Tempos e mais tempos. Deus derrama um avivamento na Escócia. Deus derramou um avivamento na Inglaterra. Deus derramou um avivamento nos Estados Unidos. Deus derramou um avivamento no Brasil. Deus derramou um avivamento lá naquelas áreas orientais, na Coreia do Sul. De tempos em tempos, quando chegar nesses tempos finais, Deus derramará avivamento no meio do seu povo. Nós não conseguiremos, irmãos, suportar os tempos que estão por vir, se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. E nós, cheios do Espírito Santo de Deus, nós faremos prodígios, sinais, haverá um derramamento de milagres, haverá um derramamento de poder na vida da igreja. A igreja morna, a igreja fria, será levantada com poder e graça nesses últimos dias, irmãos queridos. Deus não nos abandonará nesse tempo final, mas encherá a nossa vida do seu poder. Louvado seja o teu nome. O que será a normalidade na sociedade do fim dos tempos? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 3. Diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor será como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Se você olhar hoje na frente da ONU, a Organização das Nações Unidas, tem lá uma frase debaixo de um bicho que parece aquele ser lá que nós vemos no Apocalipse em Daniel. Paz e segurança a todos os povos. Essa é a declaração que está sendo feita, que às custas de muita coisa. A paz às custas do cala-boca geral. Às custas de nós não termos mais liberdade de fazer o que nós desejamos, que é pregar o Evangelho. A paz às custas de as pessoas ficarem livres para fazer o que quiserem. Ninguém mais pode interferir nas atitudes às custas do cala-boca na igreja. Não pode mais pregar certas coisas. Temos que nos ater a pregar certas coisas. Então haverá nessa sociedade atual, do fim dos tempos, uma espécie de paz e segurança aparente somente, mas não vinda de Deus. As ideologias terão livre acesso, livre campo para poder pregar o que quiser. Cada um pode ser o que quiser. Cada um pode escolher o que quiser fazer agora. Pode escolher ser homem, ser mulher, pode escolher agora ser cachorro. Agora nós estamos na terra, num tempo onde o homem e a mulher pode até virar cachorro, como já tem pessoas, nós estamos vendo, passeando em shopping com coleira, falando que são cachorro, falando que são elefante, falando que são jacaré. Então as pessoas estão agora fazendo o que quiserem e ninguém pode interferir, muito menos a igreja. Se a igreja falar, muitas vezes correrá o risco de ser processada. Paz e segurança, liberdade, agora estamos livres para fazer o que quiser.
Essa vai ser a marca da sociedade desse tempo. 2 de Pedro, capítulo 3, do verso 3 até o verso 4. Verso 3 e verso 4 da segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Sabendo primeiro isto, é interessante como os homens da Bíblia pontuavam, nesse tempo, nos últimos dias, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uma das marcas da sociedade do fim é uma marca de gente que vai zombar do Evangelho, vai zombar de Deus, vai zombar dos crentes. Vai ser uma sociedade onde as pessoas vão questionar a Deus, questionar as promessas de Deus. As pessoas mais afrontadas nesse tempo, do tempo do fim, que nós já vivemos isso, é uma perseguição, uma zombaria declarada aos chamados crentes, frequentadores de igrejas evangélicas, aos frequentadores de grupos cristãos. Onde está? Você não falou que Jesus ia voltar? Ele não voltou ainda. Para de ser idiota, fulano. Ficar dando dízimo para a igreja. Você é bobo andando com esse livro aí? Olha aí como é que está. Ó, todo mundo passeando. Todo mundo indo fazer isso, você indo para essa igreja. Para de ir para a igreja. Para que fazendo isso? Acorda para a vida, fulano. Olha lá, lá vai lá. Ó, vem aqui, vamos lá tomar uma cervejinha comigo. Vamos para isso, vamos para aquilo. Para de ser bobo. Fica aí atrás de igreja. Quanto tempo não é para a igreja? Toda hora orando, não acontece nada. Olha essa situação, fulano. Desempregado, é crente. Todo enfermo é crente. Para de ficar atrás desse Deus. Para de ficar atrás desse Jesus. Ele prometeu que vai voltar coisa nenhuma. Deus está nem preocupado com a gente. Para não falar as expressões baixas e de nem pode ser nem falado aqui e nem em lugar nenhum. Expressões terríveis. Desde as doutrinas, nossos costumes, princípios, nossa relevância, esses crentes não têm relevância nenhuma. Sabe uma coisa interessante, querido irmão? Que continua acontecendo hoje, que aconteceu lá no tempo do Egito de Faraó? Quanto mais Faraó apertava os hebreus, mais eles se multiplicavam. Sabe uma coisa interessante que vai acontecer? É uma marca do poder de Deus. Quanto mais a igreja é perseguida na história, mais a igreja se levanta no poder de Deus. Quanto mais o crente é perseguido, querido irmão, mais Deus finca a raiz dele. Quanto mais nós passamos lutas na nossa vida, eu estou falando do verdadeiro cristão, mais ele se multiplica, mais a palavra salta. Nas lutas e tribulações, nós podemos dar um testemunho do Deus Todo-Poderoso de falar que mesmo passando luta, a gente não abandona esse caminho, e nem esse Jesus, querido irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus e o seu povo é julgado, cuspido, xingado, exposto nessas malditas festas de carnaval. Os símbolos cristãos são escorraçados, colocados como Jesus na rua, sendo espancado pelo diabo nessas festas. A zombaria, eles não têm mais medo, irmãos queridos, de falar contra as coisas dos cristãos. Mas vai a gente falar das coisas deles, para ver o que acontece com a gente. Será uma sociedade marcada pela zombaria e o questionamento. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5.
Aqui Paulo a Timóteo descreve um quadro bem difícil nos tempos finais. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, segundo a Epístola a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens aqui descrevendo a humanidade, homens e mulheres também, porque haverá homens amantes de si mesmos, verdadeiros, narcisistas, como vemos nas academias de ginástica, um excesso de narcisismo, ficar olhando para a própria imagem várias e várias vezes, um exagero de observação aos músculos, ao ventre, a isso, às pernas, ao cabelo, um exagero, na busca por beleza, na busca por um monte de coisa, amantes de si mesmos, avarentos, gente cada vez mais amante do dinheiro. Nunca se falou tanto em investimentos, nunca se falou tanto em dinheiro aplicado nisso, aplicado naquilo, compras de apartamentos, compra disso, compra daquilo, compra mais um. Nunca se falou tanto, gente avarenta. Todo mundo que faz isso é avarento? Não é isso que eu estou falando. Mas gente que gasta tempos e mais tempos, presa ao dinheiro. Presunçosos, soberbos, blasfemos, muita blasfêmia, muita coisa falada contra Deus e a sua palavra. Desobedientes a pais e mães. Eu nunca vi, irmãos. Eu sei que vai piorar, mas eu nunca vi na minha vida, eu que ainda faço Uber e pego esses meninos dentro do carro com os pais, nunca vi, irmãos, uma geração que xinga pai dos piores palavrões, como hoje. Uma geração que xinga pai, xinga mãe, xinga avô, xinga todo mundo. Uma geração desobediente a pai e a mãe. Ingratos, profanos, sem afeto natural. Gente que não tem afeição natural, não tem alegria, não tem amor natural. Parece que nasceram. Eu peguei uma moça esse dia, ela falou: moça, eu acho que essa geração, ela não é cristã. Eu acho que essa geração que nasceu de 2010 para frente, essa geração acho que não veio soprada de Deus como os outros não, que vieram de outro lugar. Porque eu nunca vi uma geração tão estranha, tão esquisita, como essa que nós vemos aí. Crianças que você conversa com eles, parece que eles vivem sempre no mundo da lua, como dizia o Balão Mágico. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Não tem reconciliação comigo, não tem perdão para mim. Pisou na bola, não tem mais reconciliação, não tem mais. Eu quebro a aliança, não tem mais como voltar atrás. E falam isso com sinal de orgulho de um troféu que eles têm. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É só olhar o TikTok, é só olhar esses aplicativos de looping de vídeos. Looping. Acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Olha o que esses meninos estão fazendo lá. Eles não estão preocupados, irmão, com família, com Deus. Eles estão preocupados em prazeres, em mostrar, em si. E os crentes estão entrando na onda. Irmão, gente fazendo culto, pregando na sua intimidade, orando na sua intimidade e fazendo vídeo. Para que você tem que fazer vídeo de você orando? Para que você tem que estar fazendo vídeo, irmão querido, da sua intimidade com Deus, da sua intimidade com a sua família? Para que tanto vídeo? Para causar testemunho. Que testemunho não? Você está fazendo papel de palhaço ali.
Eu não consigo entender isso, irmão querido. Não consigo entender. Ou eu sou retrógrado demais, ou antigo demais, ou ultrapassado demais, ou eu estou certo. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse último grupo aqui, Paulo está falando de pessoas da igreja, tendo aparência de piedade. Pessoas que entram no nosso meio com aparência de piedade, aparência de que são pastores, aparência de que são crentes, usam até um linguajar evangeliquez, ou varão, ou varoa, ou homem do Espírito, ou homem cheio de fogo, mas na verdade não é crente, na verdade não é pastor. E nós temos que ter discernimento. O dom que tem que despertar, se levantar, aguçar muito mais na igreja do fim dos tempos, é o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Tem muita gente sendo enganada por pessoas que não são cristãs, pastores que não são cristãos, pastores de grandes igrejas que não são crentes. Estão enganando um mundo enorme de pessoas. Destes, afasta-te. É o conselho de Paulo para Timóteo. A sociedade, essa sociedade do fim, externará o pior que eles têm dentro deles. O pior que eles têm dentro deles. Lucas 21, verso 16 e 17. Lucas capítulo 21, verso 16 e 17. Diz assim: e até pelos pais e irmãos, lembrando que aqui é o discurso profético do fim dos tempos, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Uma sociedade, a sociedade que se levanta nesse fim dos tempos, é uma sociedade que vai ter um ódio mortal aos cristãos. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Não é de todos sereis amados, mas odiados. É que nós ainda não estamos vivendo intensamente isso. Mas quando isso acontecer, irmãos queridos, nós precisaremos estar revestidos de uma maneira abundante de Deus. Porque senão a gente não aguenta. E uma coisa interessante é que nós vamos ser entregues por pessoas muito perto da gente. Pais, irmãos, o amigo chegado que come na sua casa. Como que vai ser isso? Denúncia. Tem crente naquela casa ali, ó. Tem cristão naquela casa ali, ó. Eu escuto eles orando. Eu escuto eles ouvindo música. Tem cristãos lá. O Estado vai se voltar contra a gente, irmãos queridos. As leis vão ser contra a gente. Vai ler o quadro profético de Daniel sobre o anticristo. E mudará os tempos e a lei. Mudará ao seu favor. As coisas estão sendo traçadas. As leis já estão sendo traçadas. Para dar um cala-boca na igreja. E como é que nós vamos cultuar nesse tempo? Nós teremos que voltar ao início da nossa vida cristã. Nós teremos que voltar para o culto nas casas. As portas vão fechar, queridos irmãos. O quadro profético para a igreja se reunir em público assim não vai ser como é hoje. Nós teremos que estar preparados, irmãos queridos, a negar tudo por amor ao Senhor. Pais, irmãos, amigos vão perseguir a gente, vão nos denunciar, vão nos entregar. A sociedade do fim vai ser uma sociedade onde ser cristão vai ser pago muitas vezes com a própria vida. Ele fala aqui, e matarão alguns de vós. Está escrito no texto aqui, matarão alguns de vós. Não é todo mundo,
mas alguns vão ser mortos por causa da sua fé. Nesse país chamado Brasil, nos Estados Unidos, em todas as nações. E vocês vão ser odiados no mundo todo por causa do meu nome. Tá louco, pastor? Tá um culto tão alegre. Você vai trazer uma palavra dessa? Mateus 24, verso 10 e verso 11. Eu fui no culto de uma determinada igreja alguns anos atrás e fui lá para ouvir uma palavra. Foi eu e minha esposa visitar lá. Falei, puxa, eu estou com uma vontade de ouvir uma palavra hoje, com o meu coração. Ainda que seja uma palavra dura e difícil de ouvir. Não me importa, eu gosto da verdade. Eu me aprecio e me deleito na verdade. Cheguei lá, irmãos queridos, na consagração lá de uma irmã, que nem na igreja está mais. Cheguei lá, aí começou o culto, cantaram lá 2 músicas. Aí daqui a pouco acho que alguém ficou endemoniado lá, gastaram o maior tempo para expulsar aquele demônio, aí começou a falar de demônio no culto. É demônio para lá, demônio para cá, é pomba gira, tranca a rua. Quero nem saber do nome deles, querido irmão. Aí daqui a pouco, estou lá, querendo ouvir uma palavra, aí começou a falar de dinheiro. Mais de 1 hora, irmão, pedindo dinheiro. O culto durou 2 horas e 20 minutos. Não abriram a Bíblia. Não leram um versículo. Um versículo. E aí então eu falei para a Márcia, você notou alguma coisa? Ela, não notou? Não abriram a Bíblia. Não leram um versículo. Falou de demônio, falou de dinheiro, falou de um monte de coisa. Aí veio a consagração dos obreiros, mas não, nem para consagrar os obreiros leram o texto. Essa é a igreja que está se levantando. Mateus 24, verso 10 e verso 11. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Uma sociedade repleta de escândalos. Escândalos na política, escândalos na igreja, escândalos na religião, escândalos nas nações, escândalos entre os líderes, corrupção no meio secular, no meio religioso. Haverá espaço para os falsos profetas. Os profetas que virão pregar mentira, encher o ego da pessoa, sabe, dar permissão para fazer o que quiser. O importante é o amor. Deus ama a gente, não importa o que a gente seja. Deus quer que a gente venha e aceite o amor dele, pode viver do jeito que quiser. Não importa, Deus ama a gente do jeito que a gente é. Os falsos profetas vão pegar isso. Quem que não vai querer ir para uma igreja dessa? Que ninguém pega no seu pé, que ninguém cobra da sua vida, que ninguém cobra a retidão de você, que ninguém fala de nada, só de coisas boas, só glória, ou glória, fogo é glória, o tempo todo, e nada de exigir de você. Você pode fazer o que você quiser, pode entrar do jeito que você quiser e continuar do jeito que você quiser, mas a sociedade do fim vai estar cheio de falsos profetas, e muitos seguirão isso. Muitos vão abandonar a igreja verdadeira para ir atrás dessas igrejas. E essas igrejas estarão apinhadas de gente. Apinhadas, lotadas de gente. E a igreja verdadeira vazia. E tem até um vídeo engraçado do Cláudio Duarte, que ele fala, eu estou até pensando em reduzir o tempo da igreja, porque o negócio de negar Jesus não vai rolar, né? Então a igreja, vamos ver aqui um espaço menor para os irmãos, porque muitos cristãos vão ser seduzidos pela pregação dos falsos profetas, infelizmente. Mateus 24, 12, aí pertinho de onde você está. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho um cunhado, Isaías, e o Isaías chegou um tempo que ele ficava vendo muita televisão. Muito aquele negócio lá de Cidade Alerta, esses programas, sangue para todo lado.
É uma sangreira, é matação, sabe, um negócio de sequestro, igreja pegando fogo, gente se afogando, é só notícia boa. Né? E aí ele começou a ver, e ele então surtou. Surtou, irmãos. Deu um ataque lá nele, teve que levar às pressas para o hospital. Aí o médico falou para ele: o que você anda vendo, seu Isaías? Está acontecendo com o senhor? É muita violência que eu vejo. Assim, irmãos, vai ser essa sociedade. A multiplicação da iniquidade. Como o povo se alegra em ver desgraceira, hein, irmão querido? E passa num lugar na rua, passa um acidente, aí morreu alguém aí? A pergunta se o camarada morreu. Não, ele foi resgatado, ele está no hospital. Acho que fica triste ainda. Uma multiplicação da maldade, uma multiplicação... Os desenhos, irmãos, que as crianças estão vendo. Os filmes. Tudo inclinando a criança a ser maldosa. Fazer coisas ruins. No meu tempo ainda, já era um pouquinho grandinho, mas eu nem sei se tem mais. Mas a molecada gostava do Dragon Ball Z. Acho que nem gosta mais. Tá antigo, né, Rodrigo, esse desenho? Lá tinha um tal de Senhor Satã. E a molecada gritava: vai, Senhor Satã! Satã é uma expressão hebraica de Satanás. Meu tempo de desenho era o Thundercats, né? Oh, Thundercats! Tinha um desenho maligno que tinha um tal do Mun-Ra lá, que essa forma decadente. Eu me alegrava assistindo Caverna do Dragão, que é um desenho também maligno. O Vingador não deixava ele sair daquele mundo, né? Aí lá vinha o mestre dos magos, velho chato, né? Toda hora: calma, meus meninos, vocês vão sair daqui. E de repente sumia como apareceu, né? Na nossa infância a gente brincava dessas coisas. Era assim que as coisas aconteciam. Mas a sociedade hoje, a sociedade do fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos é uma consequência. Por tanta maldade, o amor vai começar a se esfriar. A linguagem maligna, as atitudes malignas vão ter tanto espaço que o amor vai ser vergonhoso falar. Até no meio dessa meninada. Se coloca na situação de um jovem ou de um adolescente. Ele está num grupo de 10. 8 querendo fazer coisa ruim. E 2 lá: não, vamos fazer isso aí não. Vamos deixar ele embora, não faz maldade não. Para de ser menininha, meu, vai. Vamos fazer também. Vamos botar fogo no rabo do cachorro. Vamos apertar a campainha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Ele acaba sendo levado pela onda. Muitos assim entram no mundo das drogas, muitos assim entram no mundo da bebida, entram no mundo ruim pelo embalo de entrar ir pela cabeça dos outros. Daniel 12, verso 4. Eu quero mostrar um vídeo aqui, eu vou parar aqui, tá bom? Que eu quero exibir um vídeo. Semana que vem, se Deus quiser, eu termino essa mensagem. Já é 11h33. Daniel 12, verso 4. Já fica com o vídeo preparado aí. Marcelão, por favor, ou quem está aí, por favor. Daniel 12, verso 4. Diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Outra versão diz: até o fim dos dias. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A sociedade do fim vai ser uma sociedade hiperativa. Hiperativa. Vai ser uma sociedade que vai se deslocar muito para lá e para cá, como está acontecendo. Muita gente viajando de avião, de ônibus, viajando de navio. Eu vi esse dia um camarada falando no rádio, no YouTube, que ele nunca viu, ele é dono de uma companhia que vende esses pacotes para cruzeiro,
ele nunca viu tanta gente no Brasil interessada em fazer cruzeiros. E não é só gente rica, não. Gente de lugares pobres, pagando por mês para fazer um cruzeiro. Faz um cruzeiro, Norina. Deve ser um negócio legal. Quem aqui já fez um cruzeiro? Levanta a mão. A irmã já fez? Eu tenho curiosidade de fazer isso aí. Só que com a cabeça desse tamanho o barco vai afundar, né? Eu tenho que ficar bem no meio do barco, né? Se eu ficar do lado, o barco vai ficar andando. Ontem teve a festa, o encontro dos pastores aqui, o Samuel Rodrigues e minha esposa me pegaram para zoar aqui ontem, da minha cabeça, contaram muitas histórias interessantes a meu respeito. Muito bem, queridos irmãos, vai ser uma sociedade marcada pelo crescimento da tecnologia, uma sociedade como a gente nunca viu hoje. Antes, celulares de todo tipo, TV de todo tipo, sabe, o avanço tecnológico vai explodir nesse tempo. Vamos ver surgimento de robôs, sabe, uma tecnologia misturada homem e máquina. Nós vamos ver muitas coisas, o chamado metaverso e todas essas coisas que eu já falei aqui um tempo atrás. Não vou ficar falando detalhes de novo, mas a sociedade do fim vai ser uma sociedade bastante próspera, irmão, bastante dinheiro, o povo vai ter bastante dinheiro no bolso, vai ser uma sociedade muito voltada a uma vida sem preocupações. Tudo eles não querem, ninguém quer mais preocupação, Norina. Ninguém mais quer ir para o fogão fazer comida. Pede no iFood, né? Pede os motoqueiros ganhar dinheiro, ou então os Uber ganhar dinheiro e entregar a nossa comida. Então não estamos mais preocupados com essas coisas. Eu vou pôr um vídeo aqui agora, do Vagnão. Ele tem uns vídeos bem interessantes. Não é tudo que ele fala que eu gosto, mas muitas coisas que ele fala são bem interessantes. Ele vai aqui, tem 8 minutos o vídeo, e nós vamos fechar a mensagem. Eu queria que você visse que tem a ver com você que tem filho, tem neto. Nós vamos ver o que está acontecendo agora já, que vai aumentar até que Jesus volte. É isso aí. Nós já estamos nessa guerra, entramos nessa guerra agora, irmão querido. A igreja, quando foi perseguida no passado, ela teve que usar a voz profética, não tinha outra arma. Com sabedoria, pregar a palavra de Deus, e não adianta. Só que agora, não é mais uma perseguição como a do passado, que veio, acabou e a igreja continuou. Agora é para o fim dos dias. É para esperar a vinda do Messias. Então o negócio vai apertar. E nós da igreja precisaremos estar firmes nos nossos propósitos, firme na verdade. Não tem outro jeito. Somente a verdade pode libertar. Somente se o Filho libertar, a gente é livre. Não tem outro jeito. E nós, como igreja, somos os instrumentos que Jesus quer usar para trazer a verdade. Tá bom? Graça e paz. Deus abençoe os irmãos.